pessoal, estamos no Paulista Show, edição especial do Dia dos Namorados, e hoje eu trouxe aqui o nosso amigo Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Vinícius. Para vocês entenderem quem é o Lucas, eu vou explicar para vocês aqui, ó. O Lucas, ele é especialista em café e autor do Guia de Café. E a gente vai trazer um bate-papo bem descontraído, onde vamos trazer curiosidades, tendências e tudo o que precisa saber sobre a melhor forma de tomar o melhor café do Brasil. Aê! Lucas, agora é o seguinte, as pessoas que estão aqui na plateia e as pessoas que estão em casa, elas querem saber como que você entrou nessa área do café. Prazer, Vinícius. Obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar aqui novamente em um outro podcast. E eu entrei porque minha família sempre trabalhou com café. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Exalc e depois eu fiz um mestrado em Economia e Ciência do Café lá na Itália. Então eu estudava na Exalc, né? Eu trabalhava num horto de plantas medicinais e o café é uma das plantas medicinais que está aí na humanidade, né, para servir todo mundo, com vários benefícios à saúde. E foi uma especialização que eu acabei entrando, né? E depois de me formar e de virar mestre em café, eu fui convidado pela editora Livrobits para escrever um guia de cafés especiais do Brasil. Isso foi em 2021 e agora, no ano de 2026, a gente está fazendo uma reestruturação e agora em agosto a gente vai lançar a segunda edição desse Guia de Cafés Especiais do Brasil, que é um guia que virou referência nacional aí para todo mundo que gosta de café, que é um coffee lover, e provavelmente vai ser um sucesso. A gente está caprichando bastante no material, nas parcerias, e eu me sinto honrado de estar fazendo a divulgação aí do lançamento, que vai ser em agosto desse ano, com você aqui no seu Paulista podcast, Show. no Paulista Show. Lucas, antes da gente começar com algumas perguntas importantes sobre café e como você teve essa inspiração em criar o Guias do Café Especiais do Brasil, a gente já quer começar tomando um belo café. O que a gente tem hoje aqui no Paulista Show? É isso aí. Eu trouxe aqui o físico, né, do Guia do Plantio e Pós-Colheita do Café, e tem também o Guia Essencial do Café, que foram os livros secundários depois do Guia de Cafés Especiais do Brasil, que é o que a gente está fazendo a segunda edição. Hoje eu trouxe para todo mundo aqui, para os convidados, para o Vinícius. Eu trouxe 2 cafés, que são cafés que vão sair no meu segundo livro, na segunda edição, que é o Café do Monserrado, que é uma produtora premiadíssima aí no setor, principalmente como liderança feminina no agronegócio, na parte dos cafés. E ela tem vários prêmios, ela é uma produtora premiada, ela faz agricultura regenerativa, então é uma tendência aí global, nacional, é a produção mais holística, mais regenerativa, para você preservar os solos, as nascentes, a natureza, ao mesmo tempo que você tem um modelo produtivo de alta produtividade, com um café de alta qualidade. E eu trouxe o café dela, que é o Café Monserrado. Ela tem uma linha de vários cafés especiais dessa marca. E eu trouxe também o Lotus Café, que é um empresário, né, que está no ramo de cafés, e ele seleciona aí os melhores cafés do Brasil também, dentro da marca dele. Assim como a gente vai divulgar várias outras marcas de cafés especiais, que são cafés premiados de excelência, né, que a gente tem aqui no Brasil, que muitas vezes os cafés acabam saindo do Brasil, não ficam aqui, e a gente acaba consumindo um café de menor qualidade. No livro a gente vai divulgar cafés de altíssima qualidade, e eu espero que vocês gostem. E agora, vamos tomar um Lotus Café? Vamos lá, vamos tomar um Lotus Café. A melhor coisa é fazer uma entrevista com um belo café gourmet especial. Tem a diferença do café gourmet e o café especial, né?
Antigamente eram certificadoras diferentes, né? Associação. A ABIC é a Associação Brasileira das Indústrias de Café, que tem a classificação dos cafés, que atualmente entrou para a classificação também do café especial. Antigamente, o café mais pontuado da ABIC era considerado gourmet. Hoje em dia já tem uma distinção entre o gourmet e o especial da ABIC e também a Associação Brasileira dos Cafés Especiais, BSCA, uma outra entidade na área dos cafés especiais. Ela tem toda uma metodologia de classificação dos cafés, de avaliação, e os cafés acima de 80 pontos, numa escala de 0 a 100, são considerados especiais. Então, também os cafés eles têm uma pontuação e são considerados especiais acima dos 80. Certo. Para as pessoas que conhecem pouco sobre café, qual que é a diferença do café em grão e o café moído? Então, o café tem o problema da conservação. Apesar dele ser um produto que ele dura bastante, né, que tem pessoas que eu mesmo gosto de guardar na geladeira, apesar de que ele tem que estar num ambiente hermético para não pegar a umidade da geladeira, porque ele é um grão sensível à umidade, quando você vai conservar por muito tempo, é bom você guardar na geladeira ou até no freezer, mas ele é um produto que ele, ficando num ambiente hermético, ele pode ficar em temperatura ambiente. E a diferença do pó e do grão é que o pó ele vai ter uma durabilidade um pouco menor, porque como ele já foi triturado, ele vai ter uma superfície de contato maior com o ar, o que pode gerar uma oxidação. O grão ele preserva mais as características. Se você moer o grão na hora, ele vai ser um café mais fresco do que o café em pó. Apesar de que existem tecnologias de embalagem atualmente que preservam por muito mais tempo o pó, né, que é a válvula de troca de gases, e as embalagens herméticas até com inserção de gás inerte para poder preservar os aromas por muito mais tempo e durar esse produto na prateleira aí, tendo uma durabilidade muito maior para o consumidor. E como é um produto também que é global, então tem muita parte de exportação, importação, o produto alimentício ele normalmente tem um problema que é a durabilidade, porque são produtos orgânicos e dependendo de como você conserva, ele acaba estragando. O café está aí dentro desse setor e existem tecnologias que fazem aumentar o tempo de prateleira aí do produto, o que ajuda, né, toda essa parte do comércio também. E hoje, para as pessoas que também querem trazer um café gostoso desse para o seu evento, aonde que a gente encontra esse café? Então, o Guia de Cafés Especiais do Brasil é exatamente uma referência a várias marcas de cafés especiais no Brasil para o consumidor poder experimentar diversas marcas. A gente tem a roda de aromas, que é como que classifica um café. Então, o consumidor final, aquele que gosta de café, o coffee lover, ele vai poder degustar vários cafés diferentes. Tem várias informações diferentes em cada café foi produzido de uma forma, de uma maneira diferente, vai ter um método de produção diferente, então ele vai ter características sensoriais diferentes. Tem café com notas de chocolate, café com notas de frutas amarelas, frutas cítricas, caramelo. Então, o café ele tem muitas características diferentes que, depois de degustado, o consumidor vai poder escolher qual que é o café que mais o agrada. Então, hoje, se a pessoa quiser saber tudo sobre café, o que você recomenda? Qual dos 3 livros a pessoa precisa iniciar a leitura? Então, o Guia de Cafés Especiais do Brasil, ele foi o meu primeiro livro e ele é um guia de cafés especiais do Brasil. Ele serve como um catálogo para o consumidor final que quer conhecer mais sobre café, conhecer o que é um café especial, conhecer quais são as características que ele pode encontrar no café. Agora, para o produtor, para aquele consumidor que já quer conhecer o processo produtivo numa fazenda, eu indico o guia prático do plantio e pós-colheita, que é um guia mais prático do modelo de produção da cafeicultura global, nacional, né, métodos de produção, tipos de manejo, a parte da colheita, da pós-colheita, porque depois que você colhe o café, você precisa processar ele antes que ele seja torrado. Então, você tem que secar o café a uma certa umidade, você precisa... Às vezes existe um processo que você vai descascar esse café antes de secar, às vezes você vai secar ele com a própria casca. Tem os tipos de colheita, que no Brasil
A gente tem a mecanizada, que é uma inovação que faz pouco tempo que começou, que deu uma alta produtividade para as áreas que são planas, né? Tem as colheitas seletivas, que também são manuais, né? Tem a colheita de derriça, e tem o guia essencial do café, que é mais assim um guia de curiosidades, de torra, para o pessoal entender como que é a degustação, quais são as características que você precisa sentir quando você está tomando um café, e degustar um café de alta qualidade para o consumidor final é aquilo que vai trazer satisfação, que vai trazer benefícios à saúde, porque ele vai ser um café puro, de alta pureza, um café, né, que foi trabalhado corretamente, que não tem nenhuma imperfeição e não tem nenhum grão estragado ali dentro que você vai poder consumir sem ter nenhum malefício à sua saúde. E hoje, para as pessoas que estão em casa, você acha que elas estão preparando o café de forma errada? Existe uma maneira melhor para preparar um bom café? Eu acho que não existe maneira errada de preparar o café, a não ser que o café seja ruim ou esteja estragado. O jeito certo de preparar o café, existe uma ciência, né, que é a ciência da concentração dos compostos voláteis, dos compostos físicos que tem no café, que você vai solubilizar, né? E daí, por exemplo, existe o tempo de extração ideal, existe o tempo de preparo ideal, o peso, a quantidade, a proporção ideal, mas o consumidor final é o que mais entende. Então, se você colocar mais ou menos, o que vai mudar é a concentração. Existem métodos que você pode fazer para você ter um café o ideal para você, né? Então, eu acho que existem as receitas, né, as quantidades, tudo mais para você conseguir ter o melhor café para você, mas o café que você vai fazer no olho ali e tudo mais, se for um café de boa qualidade, de alta qualidade, ele vai estar bom do mesmo jeito. Então, o que importa é a matéria-prima, né? E também a torra, né? Então, se você torrar de mais ou torrar de menos, você também vai ter uma diferença, né? Por que as empresas, as indústrias, elas comercializam cafés em diferentes níveis de torra? Porque existem paladares diferentes e tem consumidor que prefere uma torra mais escura e tem consumidor que prefere uma torra mais clara. E vai mudar um pouco a acidez, vai mudar um pouco o amargor, vai mudar um pouco o corpo do café, mas tudo isso é gosto pessoal, né? Por exemplo, tem o café fermentado, o café descascado, o café... E o que vai mudar? O gosto do café. Já provou um café fermentado? Não. Então. Falando nisso, Lucas, a gente tem perguntas aqui da plateia. Fala, meu amigo Luiz, qual que é a pergunta para o nosso amigo aqui, Lucas? Lucas, boa tarde. Boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Eu tenho uma dúvida sobre café, porque assim, desde a minha infância, eu sempre tomei café adoçado. E todas as pessoas que eu conheço que entendem de café, ontem eu estava conversando com uma pessoa muito, vamos falar assim, muito conhecedora disso, que planta café, então eu estava em Minas. E quando eu falei que eu ia colocar açúcar no café, ela quase me crucificou. Ela falou, não é assim, café é sem açúcar. E eu sempre ouvi isso, que é sem açúcar. Mas eu, particularmente, tenho um paladar extremamente infantil. Eu não consigo tomar nada que não seja doce. Qualquer coisa que seja ardido, amargo ou azedo, para mim é avesso, a minha natureza. Então, eu já tentei, eu não consegui, e eu queria saber se existe algum café que casa, ou que a gente possa colocar um açúcar, ou que a gente possa ter um açúcar nele sem ser tão discriminado. Porque parece que quem coloca açúcar no café é como se a pessoa ainda não tivesse no nível de conhecer o café, de entender. Porque a pessoa fala assim, mas você não sabe ainda qual é o gosto do café. Qual é realmente, porque o café é sem açúcar. Eu ouvi isso já de várias pessoas durante toda a minha vida. Mas eu ainda não cheguei nesse nível. Então eu queria saber se existe algum café que casa com isso, ou que a gente possa colocar açúcar sem tanta culpa. É uma ótima pergunta e o que as pessoas mais querem saber, né? Porque eu acho que é um assunto que é muito debatido e muito falado, né? Que nem existe um refrigerante com açúcar e o sem açúcar, que nem existe o doce com açúcar e o sem açúcar. O café, o que os especialistas falam, né? É que normalmente quando você vai degustar, você não pode pôr açúcar porque você vai modificar o aroma, o sabor daquele café, então você precisa provar ele sem, né?
Agora, quem não está acostumado, que tem um paladar que precisa... Eu, durante muito tempo, tomei café com açúcar e eu achava uma delícia. Agora eu tomo sem e eu não consigo mais tomar com. Então, também depende de você adaptar o seu paladar, né? Existe a questão também de que o excesso de açúcar durante o dia, se você exceder o limite, vai fazer mal para a saúde. Enquanto o café sem açúcar, você vai estar evitando o consumo extra de açúcar, que pode ser um malefício à saúde, né? Mas o gosto pessoal de cada um é o gosto pessoal e tem adoçante, tem o próprio mel, tem outras coisas que você pode utilizar para adoçar o café se você acha o café muito amargo. E tem também a parte dos cafés. Existem cafés mais amargos, há cafés menos amargos, e dependendo do seu paladar, se você conseguir encontrar um café que se adapte mais, você pode evitar e não usar o açúcar. Muito obrigado. De nada. Temos mais uma pergunta ali da nossa plateia, Nemit. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho alguns pés de café, só que, se eu não me engano, ele é Conilon. Não sei se é isso o nome certo. Isso. E qual que é a minha dúvida? Você falou sobre torra, né? Falaram para mim que o meu café ele não é bom quando eu faço a torra, não é um sabor agradável com o que a gente está acostumado com o mercado. Eu queria saber se é na torra ou se eu preciso fazer uma combinação de outro tipo de grão para fazer um blend para ficar no mesmo sabor do café, por exemplo, de marcas famosas, ou é na torra, o nível de torra que eu tenho que fazer no café. E o meu café, eu deixo ele, praticamente ele apodrece, né? Ele fermenta ali dentro da própria fruta. Eu não tiro ele da casca, eu deixo ele fermentar. Depois que ele secou, aí eu bato, quebro e faço a torra. Então eu queria saber, o meu erro do sabor é na torra, ou eu tenho que procurar uma outra qualidade de grão e misturar para fazer para chegar a um sabor agradável? Para primeira coisa, existem duas espécies que são as principais economicamente utilizadas atualmente no mundo, que é o coffee arábica e o coffee canéfora. O Conilon é um tipo de coffee canéfora. Qual que é a diferença dessas duas espécies, né? O coffee arábica é o que a gente produz mais, mas ele tem uma produtividade menor, e ele é considerado mais palatável para um café expresso, para um café mais gourmet. O que hoje em dia já está caindo porque existem canéforas, conilons, robustas amazônicos, que estão entrando na linha e na categoria de café especial, e que hoje em dia já se tem utilizado eles como cafés especiais Conilon canéfora. Mas, atualmente, como o Conilon e o canéfora, ele produz muito mais, ele é mais barato. Então, se você tem uma propriedade de 1 hectare, vamos colocar aí, tem uma produção de 120 sacos, no arábica você vai ter uma produção de 50, 60 sacos, que é praticamente a metade. Então, como você produz o dobro, o preço dele vai ser menor, né? E a qualidade, o que muitas pessoas era difundido, é que é uma qualidade menor. Ele é muito utilizado para você colocar em produtos, né, de café solúvel e outros produtos que não sejam o café, e misturar em blends. Então, você mistura um pouco de Conilon com um pouco de arábica, faz um blend, o produto vai ser um pouco mais barato, mas vai ser um gosto que o consumidor toma, né, e gosta, né? E outra coisa, você perguntou da torra, e você falou da pós-colheita, de deixar fermentar. Você pode estragar todo o seu café se você fizer uma coisa errada no meio do processo. Então, se você deixou ele fermentar, uma fermentação indesejada, incontrolada, você vai acabar estragando o seu café, e tanto faz a torra que você for fazer. Se você estragar o seu café durante a pós-colheita, você vai estar estragando o produto final, né? E assim, você pode produzir o melhor café que existe na sua árvore. Se depois que você colheu, você estragar ele, você vai estar estragando o melhor café que você produziu. Então você precisa saber a ciência por trás da pós-colheita e do plantio, né? E depois que você colher, você precisa fazer de um jeito para preservar todas as características positivas de que você produziu na árvore, para poder torrar depois. E daí a torra, eu gosto
sempre da torra média. Para o Conilon, como ele é um café um pouco mais amargo, o ideal seria uma torra média também, né? Mas existe a torra mais escura, que você vai ter um café mais amargo, e a torra mais clara, que você vai ter um café mais ácido. Então, a torra também você pode variar de acordo com o tipo de café que você for querer. Mas o que falam é que quando você tem um café, por exemplo, café imaturo, café verde, café defeituoso, quando você faz uma torra escura, você mascara o gosto dos grãos defeituosos e daí o consumidor, ele aceita mais o seu café. Se você tiver um café com todos esses defeitos e torrar numa torra média, a clara, vai ser muito perceptível e a pessoa provavelmente não vai gostar. Lucas, uma salva de palmas. Ficamos assim, prestando muita atenção em cada detalhe, apesar da gente não saber fazer um bom café, assim como você. Plateia, tem alguma dúvida ainda sobre café? Muitas mais. Fala, meu amigo Will, traz a sua dúvida pra gente. Em Biúna, no nosso sítio, a gente também tem umas safras de café. A minha pergunta é, duas, na verdade. Na plantação, você tem alguma dica para deixar o café melhor? Uma coisa que a gente faz lá em casa, quando a gente vai moer, a gente coloca canela para adoçar um pouco o café, como o amigo perguntou, se desse para adoçar, eu coloco canela porque Eu também deixa coloco um pouquinho canela. mais doce o café. Essas duas perguntas. É errado fazer isso, colocar alguma outra coisa junto com o café? E a outra pergunta, se tem alguma coisa que a gente pode fazer durante a plantação para melhorar a qualidade do café. Tem gente que tem a Moka, aquela cafeteira italiana, que coloca a canela junto, já sobe, né? Junto com o café, ou no próprio filtro, você põe ali e modifica. Assim como algumas especiarias que as pessoas utilizam, né? Cravo, canela, cúrcuma, outros temperos que também podem ajudar a mudar um pouco o gosto e dar um gosto diferente, né? Que às vezes o consumidor gosta, além de fazer bem para a saúde. Na parte agronômica, existem milhares de práticas agrícolas que você pode utilizar para melhorar a produção do seu café, desde a adubação, quanto irrigação, quanto controle de pragas e doenças. Depende do tipo de manejo, se você quer um manejo orgânico, um manejo convencional, o tipo de produto que você vai estar colocando no seu cafezal e adubando ele para que ele consiga extrair todos os nutrientes necessários para completar o ciclo e produzir bastante, e um café de alta qualidade, um fruto graúdo que tenha bastante açúcar e que vai trazer um café aí de alta qualidade para o consumidor final, não podendo esquecer que você pode produzir o melhor café do mundo, mas você pode estragar ele se você depois não cuidar dele direito depois de colher. Então você precisa fazer tudo certinho antes de colher e depois de colher. Respondido? Lucas, a plateia aqui tá, meu Deus do céu, quanta pergunta para saber de café. E temos mais uma pergunta do Gleison aqui sobre café. Quantas xícaras de café por dia nós podemos beber? O café, ele tem uma limitância que é a cafeína. Então ele tem cafeína. O robusta, canéfora, conilon, ele tem o dobro de cafeína do arábica. Então, por exemplo, se você tomar o café conilon, arábica, robusta, conilon, canéfora, robusta, né, que é a espécie canéfora, você vai estar consumindo o dobro de cafeína do arábica, então a quantidade de xícaras máximas que você pode tomar no dia vai ter que cair pela metade, porque um dos fatores que limita a quantidade de café que a gente pode tomar é o teor de cafeína. Muita cafeína no corpo, a gente pode acabar atrapalhando o nosso ciclo circadiano, que é o do sono, e você pode acabar atrapalhando um pouco na sua disposição, porque ele acaba tirando um neurotransmissor que é o causador do cansaço. Então, por isso que quem toma café normalmente fica mais esperto, mais, né, com uma clareza mental, fica com menos sono, né? E normalmente o que se diz em quantidade é umas 4 a 5 xícaras por dia seria o ideal. Uau. Tá? Lucas, temos mais uma pergunta do Luiz. Luiz, compartilha com a gente. Minha última pergunta eu não manjo de café, mas eu gosto de café desde a infância. O café lembra família, momentos de encontro com pessoas que a gente ama. E eu não sei identificar qual que é o arábico, esse que você falou, conilon. Eu sei que é pilão,
Moca e Pelé. E é o que a gente vai ver no mercado. Eu já tentei ver ali atrás, assim, os nomezinhos, mas eu não sei se eu não identifiquei ou se realmente essa informação não está explícita. Como que uma pessoa leiga que gosta de café consigo identificar se o meu Pilão, ou o meu Moca, ou o Pelé, agora tem o Três Corações também, né, que é bom, se é ele que eu identifico assim, eu gosto de mais encorpado, mas eu nunca sei. Às vezes eu vou pelo preço mesmo, né, que cai um pouquinho, sobe mais um pouquinho, né, assim. É. E aí eu queria saber se tem como a gente identificar ali atrás nas informações subliminares, qual que é o mais identificado ou qual que é o melhor. No meu caso, que eu quero mais encorpado. Então, isso, na verdade, é uma boa pergunta. A maior parte das empresas, assim, tem café que coloca na embalagem, 100% arábica. Coloca ali café canéfora, robusta amazônico, conilon. Muitas empresas colocam, né? As mais tradicionais brasileiras não colocam. E normalmente, eu não vou falar por todas, mas normalmente é um blend, que é o que eu comentei, de conilon com arábica, né? Mas assim, varia de indústria para indústria, torrefadora para torrefadora. O ideal é você dar uma pesquisada na internet, se você não tiver essa informação na embalagem, né, especialmente de cada uma. E tem também, né, indústrias, empresas que você tem essa informação na embalagem. Então, normalmente o café especial você vai ter ali definido, às vezes até a variedade, porque essas são as espécies. Embaixo das espécies tem as variedades, então tem várias variedades também. Atualmente, as empresas de café elas estão indo mais para essa linha de rastreabilidade total, desde a espécie, variedade, localidade, né, microclima, região, tudo para você saber de onde é o café que você está consumindo, a própria fazenda que está vindo esse café, como que é o processo desse café nessa fazenda. Então, a rastreabilidade total, desde o grão até a xícara, para você saber exatamente o que você está consumindo. Respondido? Lucas, hoje aqui com você estamos ultrapassando a quantidade de perguntas, mas temos mais uma pergunta da plateia, nosso amigo ali, Gleison. Traz pra gente a pergunta. Sim. É mito ou verdade? Falam que o café, tem café que é misturado com sangue de boi e pedra. Isso eu não conheço, nunca ouvi falar. Mas assim, o que fala é pau e pedra, né? Milho, soja, porque às vezes como é uma commodity, palha, folha, né? Antigamente se utilizava para aumentar o volume do café, e essas matérias-primas de origem vegetal mesmo, para que aumentar o volume e aumentar a lucratividade, porque como o café tá caro, né? É caro, uma matéria-prima mais valorosa do que uma folha, do que um pau, do que uma pedra. A pedra é mais por contaminação, né? Mas para aumentar o volume do produto, misturavam-se, né, até grãos de milho, ali que é mais barato que o café, para aumentar o volume e você acaba ganhando mais. Atualmente, a indústria, os órgãos fiscalizadores, né, a vigilância sanitária é muito mais rigorosa, né, com produtos alimentícios e fiscaliza muito mais isso, então é mais difícil de ter, né? Mas nesse mundo a gente acha de tudo. Então, eu não sei te falar exatamente a sua pergunta se existe ou não, né? Pode ser que sim ou pode ser que não, mas não conheço. Lucas, o Paulista Show tá cheio de perguntas para você hoje. Você está de parabéns. Mas para finalizar, pessoal, a última pergunta aqui para o Lucas, tá bom? A nossa amiga aqui, Tati, ela quer trazer uma pergunta para você. Bom, obrigada pelo rico conhecimento que você nos trouxe, né? Mas eu não tenho nenhuma especialidade em café, só de como usuária mesmo, eu amo café. Mas lá onde eu trabalho tem uma máquina da Saeco. E essa máquina a gente coloca os grãos, e ali alguns desses grãos, eles vêm escrito assim, que eles têm uma nota de alguma coisa que eu não vou lembrar o nome, porque eu não sou especialista. E aí ele é puro, assim, no sentido de que não tem açúcar, mas ele fica doce. Quais são essas notas, ou essas misturas que certamente são blends, enfim, são geralmente pacotes mais gourmets, assim, aparentemente, né? Uhum. E aí,
pessoas como o Luiz, por exemplo, que tem essa questão com o açúcar e a gente quer ativar uma experiência, porque ali, inclusive na descrição desse café, ele fala assim, ó, não necessita açúcar porque a nota, ela já traz a sensação de dulçor. E de fato era verdade, todo mundo que foi ali e tomou aquele café não tomou com açúcar. A Saeco é uma ótima máquina. Essa máquina de grãos ela é muito boa e você pode colocar vários cafés especiais ali que você vai ter um café de alta qualidade porque ela tem uma extração muito boa. Sobre as notas sensoriais, o café ele tem um açúcar natural. Durante o processo de caramelização, que é durante o processo da torra, né? Durante a torra você tem vários processos químicos que vão alterando as moléculas e as substâncias que estão dentro do grão, e existe um processo de caramelização de algumas substâncias, o que dão as notas adocicadas do café. Então, quando você classifica um café, você classifica ele pela acidez, pela doçura, pelo amargor, pelo corpo, várias, e pelas notas sensoriais, né? Então, você pode ter chocolate, frutas, fruta amarela, fruta cítrica, né? Frutas vermelhas. Você pode ter um café fermentado, que ele vai ser um pouco mais... depende do tipo de fermentação. Existe a fermentação positiva e a fermentação negativa. O que pode acabar estragando um café, pode acabar melhorando o café. Então, você tem vários processos e cada processo vai influenciar na característica, na nota sensorial do café. Existem variedades que são mais doces, variedades que não são tão doces, né? Então, assim, existem milhares de influências que podem modificar o gosto do produto final do café, desde a variedade até o microclima, até a quantidade de adubo que você colocou, até o processo da torra. Então, a torra mais clara e a torra média, ela vai ter mais doçura do que uma torra escura, uma torra que fica mais amarga. Então, provavelmente, as notas sensoriais desse café são cafés frutados, cafés que têm essa doçura natural e que muitas vezes o consumidor não precisa colocar açúcar para consumir, porque ele já vai ser uma bebida adocicada naturalmente. Respondida a pergunta! Lucas, eu vou ser sincero para você, foi a entrevista com mais perguntas aqui do Paulista Show. Você está de parabéns por fazer parte aqui desse ecossistema Paulista Show. Mas agora, Lucas, eu deixei para o final a melhor pergunta, aquela que vai trazer não só a sua experiência, mas também da oportunidade de pessoas assim como você sentar nessa cadeira e vivenciar essa experiência incrível do Paulista Show. Gostaria que você falasse para essa câmera o que você está achando, o que você achou dessa nova experiência do Paulista Show. Vinícius, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade, mais uma vez que você tem me dado, para poder apresentar um pouco mais do meu trabalho, falar um pouco mais de café, que é a minha especialidade, depois da minha graduação, e te falar que é sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar no podcast. Essa é a primeira vez que eu venho com plateia, com perguntas, eu me senti muito à vontade, você é um ótimo host, e gratidão aí por tudo. Eu incentivo pessoas que queiram falar um pouco mais, né, sobre as suas especialidades, sobre o que faz, no que atua. Eu acho interessante porque você se conecta com o público e você acaba gerando um material aí para perpetuar, né, o seu conhecimento aí perante toda a sociedade, a internet, né, e todo mundo. E parabéns aí, gratidão. Muito obrigado, Lucas. Então fica você sabendo que se você tem um produto ou um serviço e quer divulgar, venha para o Paulista Show, que é o seu lugar, onde você tem voz, você tem palco, você tem vez e faz muito sentido você divulgar, porque quem não é visto não é lembrado. Você está convidado para a nossa próxima edição do Paulista Show. E finalizar com um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, Saúde. aê! Vamos lá, vou de cafezinho, Gratidão. né? Eu não sei se eu já passei já a quantidade de café. Lotus Café. Não, depois que eu descobri que o café realmente